Quem gosta de música e audiovisual com certeza se lembra da saudosa MTV Brasil. Inaugurada em 1990 nas terras tropicais, a extinta emissora teve seu auge durante as décadas de 90 e anos 2000, permanecendo em atividade até 2013 na nossa TV aberta. Conhecida mundialmente, a marca MTV foi responsável por trazer cultura, aprendizado e entretenimento para o seu público-alvo, formado por jovens e adultos de 12 a 25 anos, buscando preencher a lacuna por não haver um veículo de comunicação com uma linguagem direcionada aos interesses, gostos e personalidades dessa geração. No Brasil, o canal de música foi porta de entrada para nomes que hoje fazem grande sucesso na TV e na internet, como Marcos Mion, Zeca Camargo e Astrid Fontinelli. E recentemente a marca MTV voltou com transmissões no Brasil através do trabalho do grupo americano Viacom, que exibe programas como De Férias com Ex, Drag Race Brasil e o novo Beija-Sabe. Agora, apresentado por Valentina Bandeira, atriz que deslanchou nas redes sociais e em vários podcasts famosos no Brasil, através de seu grande senso de humor e estilo. Na época de sua inauguração no Brasil, a MTV, contudo, fazia parte do portfólio do Grupo Abril. No entanto, com a crise financeira da empresa, a marca foi devolvida e relançada de maneira diferente pela Viacom. Os VJs eram os apresentadores dos programas do canal, e no início dos anos 90 se diferenciavam dos comediantes, que também fizeram seus nomes na emissora, como Tata Werneck, Dani Calabresa e Marcelo Adnet. Atualmente, alguns fazem sucesso em programas da Globo e Record, são influencers ou comandam podcasts. Outros, no entanto, optaram por levar uma vida mais tranquila, longe dos holofotes e rodeados por animais. Hoje, vamos fazer um flashback sobre as origens e importância do primeiro canal dedicado especialmente à música internacional e brasileira do nosso país. E saber quais foram os rumos dos principais VJs da MTV Brasil após o encerramento da emissora na TV aberta. Music Television. Inicialmente exibida somente em algumas regiões de Nova Jersey, nos Estados Unidos, através de um canal pago de TV a cabo, a marca teve início no dia 1º de agosto de 1981, até que foi se expandindo para outros territórios dentro do país de origem. De acordo com um artigo de Leonardo Barbosa Lira, o primeiro videoclipe a ser transmitido pela emissora foi Video Killer The Radio Star, do duo britânico The Buggles. Esse clipe se tornou a marca de uma geração, abalada pela proposta inovadora apresentada pela emissora, sendo responsável por marcar o início de uma nova era da história da cultura musical. Os jovens daquela época buscavam, neste período, antes da propagação da internet do planeta, um contato, diálogo e algum meio que pudessem se sentir acolhidos, como também representados, seja de maneira visual, musical ou até mesmo social. E a emissora oferecia justamente esse frisson através de sua forma de expressão artística e musical mais visual, unindo dois elementos de forma simultânea, a música e a imagem em movimento, através dos seus videoclipes. A ideia principal da MTV era de alcançar o status de Music Television, exibindo videoclipes 24 horas por dia em 7 dias da semana, sendo que, naquele período, não existia outro canal dedicado especialmente para a junção desses três fatores: rotação de música, videoclipes e conteúdos informativos. Antes da Music Television entrar nas casas norte-americanas, o único veículo responsável por fazer alguma rotação artística naquele momento era o rádio. No entanto, a MTV levou muito mais do que música aos telespectadores, movimentando uma revolução artística, fazendo com que outros pontos culturais fossem vistos e ressurgidos para esse público-alvo, como a dança, o cinema e as artes visuais presentes em cada produção audiovisual. O cinema influenciou bastante a emissora,
que transmitia videoclipes retirados de grandes blockbusters com carreira internacional, como é o caso dos filmes Flashdance, Footloose e Dirty Dancing. E é importante observarmos que foi notável o crescimento e sucesso imediato conquistado pela emissora em tão pouco tempo, durante um período que as pessoas ainda não tinham acesso à internet. A partir de então, a MTV também foi adquirindo respeito de gravadoras e executivos, sendo reconhecida como um importante veículo de mídia. E é válido ressaltar que, naquele período dos avanços midiáticos, nos Estados Unidos, a música anglo-americana era predominantemente no país, desde os anos 50. E somente após a chegada desta Music Television, que o público americano passou a ter mais contato com um outro gênero, que a própria imprensa americana havia dominado como World Music, conhecendo novos artistas de países fora do eixo Estados Unidos, Grã-Bretanha. E, por conta do contato visual diário proporcionado pela MTV entre audiência e astros da música, ficou muito mais fácil tentar reproduzir o look extravagante de cada artista que ali estava presente, como o cabelo arrepiado de Billy Idol, a maquiagem da banda Kiss ou as famosas coreografias de Michael Jackson, que serviram de inspiração para milhares de jovens e adultos daquela época. Thriller, videoclipe musical do cantor Michael Jackson, com duração de 13 minutos, foi o pioneiro em videoclipes, considerando o que a mídia definiu como curta-metragem, e ganhou 3 prêmios no Video Music Awards, deixando um grande impacto na cultura pop naquele período, e até os dias atuais. Haja visto os recentes álbuns visuais da icônica Beyoncé e de Lued Luna no Brasil. MTV Brasil. A marca MTV já estava estabelecida na América do Norte, moldando uma geração que aprendia diariamente com as questões culturais, políticas, sociais e comportamentais que a emissora passava em sua programação dentro de cada mercado, quando chegou no Brasil em 20 de outubro de 1990. A partir desse momento entrava para a programação brasileira um canal que conversaria diretamente com o público jovem, onde seriam replicados todos os conteúdos adquiridos através da emissora. A MTV Brasil foi a terceira versão da MTV lançada no mundo e a primeira, até aquele momento, lançada em sinal aberto. Pertencente ao grupo Abril em parceria com a Viacom Internacional, tendo sido o início das suas negociações um ano antes de sua estreia oficial, no ano de 1989. Aos poucos, jornalistas enviaram à imprensa notícias sobre a possível aliança entre as duas marcas. A sede da emissora ficava localizada na Avenida Professor Alfonso Bóvero, número 52, no bairro de Sumaré, na capital paulista, sendo local de outro veículo histórico e cultural que ali atuou por mais de 3 décadas e foi de extrema importância para a teledramaturgia e o rádio, a extinta TV Tupi. Após as negociações, o grupo desembolsou 16 milhões de dólares de investimento em equipamentos sofisticados. A editora Abril prometeu à época uma revolução na televisão brasileira em termos culturais, principalmente por visarem atingir outros públicos, em oposição ao que as outras emissoras já haviam conquistado. Para marcar a chegada, a emissora organizou no pavilhão do Projeto SP, em São Paulo, uma feira destinada ao que definiram daquele período como primordialmente a publicitários e anunciantes interessados nesse veículo inédito para suas propagandas. Logo após as negociações terem sido feitas e as contratações dos apresentadores, chegava a televisão brasileira no dia 20 de outubro de 1990, pontualmente ao meio-dia, um novo veículo voltado para a cultura, música e entretenimento. Algo inédito até então em território nacional. VJs. Para a escolha dos videojockeys, mais conhecidos como VJs, foi aberto um concurso com diversas fases, para que fossem testadas as habilidades com locução e câmera. A primeira equipe de VJ era formada por Astrid Fontinelli, Cuca Lazarotto, Daniela Barbieri, Gastão Moreira,
Maria Paula, Rodrigo Leão, Thunderbird, Zeca Camargo e Renata Neto. No geral, muitos deles tinham pouca ou nenhuma experiência na televisão. No entanto, a maioria possuía formação em áreas correlacionadas à comunicação social, quando começaram a trabalhar na emissora. O primeiro videoclipe a ser exibido na emissora brasileira foi a versão remix de Garota de Ipanema, interpretada pela cantora e compositora Marina Lima. O intuito da MTV Brasil também era fazer com que a audiência conhecesse e se identificasse simultaneamente com os apresentadores, que tinham uma linguagem mais informal e direta. A emissora pretendia também trazer ao público visuais próprios e descolados para a época, refletindo tudo o que aquela geração buscava. E assim, como em vários países, a MTV fez história no Brasil, divulgando artistas nacionais e internacionais numa época em que não existia YouTube ou redes sociais, revelando mais de 120 VJs que discutiam abertamente sobre temas relacionados à sexualidade e ao uso de preservativos, além de abordagens e reflexões sobre música, cinema e entretenimento. Mas o que aconteceu com os principais VJs da MTV depois de 2013? Vamos iniciar pelos veteranos. A começar pela queridíssima Astrid Fontinelli, a primeira videojockey a aparecer na tela da nossa estimada MTV Brasil. Astrid foi a responsável por dar as boas-vindas ao público brasileiro, marcando o início da emissora do nosso país. Jornalista por formação, Astrid já trabalhava como apresentadora de TV quando recebeu o convite dos executivos da MTV Brasil para ser VJ. Lá, ela foi o primeiro rosto do Disque MTV, parada musical diária, que se tornou um dos maiores sucessos do canal. Naquela época, a relação com o público, segundo Astrid, era uma conexão real. Íamos a shows e eu amava dar rolê entre o público. Gostava de ouvir as pessoas, ver o que usavam, o que consumiam, e recebia centenas de cartas, lia e respondia tudo. A porta da MTV sempre tinha uma galera, disse ela, que garante que ainda hoje não tem a dimensão do sucesso e da representatividade que tinha entre os jovens nos anos 90. Aos 59 anos, Astrid comandou o programa Saia Justa no GNT ao longo dos últimos 11 anos e se despediu no final de 2023 da programação da Última Roda de Mulheres. Na despedida do Saia Justa, Astrid brincou que realizou 528 episódios com as colegas e que nessa conta, mais de 1.500 assuntos passaram naquele sofá da GNT. De acordo com Astrid, a saída se deu por conta de outros projetos da carreira. E o canal GNT fez um comunicado nas redes sociais informando que Astrid iria participar da estreia da nova temporada do Chegadas e Partidas, exibido às quintas-feiras na GNT e aos domingos no Fantástico da Rede Globo. Além do mais, foi declarado que a apresentadora tem se preparado para um projeto autoral no GNT com data de estreia ainda este ano. Em entrevista sobre sua carreira de apresentadora, Astrid declarou que se divertia muito no período que trabalhou como VJ da MTV Brasil, relatando que seu trabalho naquela época era totalmente relacionado ao que a sua geração também consumia, de cultura e arte. Ela explicou que as referências de seus colegas eram os videoclipes e o comportamento jovem, assim como o público do canal, e que estavam sempre ligados no que era novo. Questionada sobre a primeira lembrança que vem à mente quando o assunto é MTV Brasil, ela afirmou: os VJs e o Caetano Veloso falando abrasileirado MTV e não como nós falávamos, MTV. Outro rosto que ficou bastante conhecido foi o de Sara Oliveira, que seguiu o legado de Sabrina Parlatore e de Astrid no Disque MTV e arrasava no Luau MTV na praia. Aos 45 anos, a apresentadora que hoje comanda o programa Minha Canção na Rádio Eldorado acredita que o comprometimento que a versão anterior da emissora tinha com a música, com os debates políticos e comportamentais da sociedade,
não é mais encontrado com tanta facilidade. Recentemente, a ex-VJ Sabrina Parlatore deixou uma linda declaração para a amiga, após postar registros da comemoração de 45 anos de Sara, que reuniu vários VJs da época e amigos no seu aniversário deste ano. Sabrina Parlatore prestou uma homenagem à aniversariante, lembrando o tempo de amizade entre as duas em seu perfil no Instagram. Conheci a Sara na faculdade lá por 1998. Fazíamos o curso de comunicação, mas não éramos da mesma turma. Eu já era VJ na MTV e ela trabalhava na rádio 89 FM. Toda simpática, ela veio se apresentar no intervalo de aulas, dizendo que gostaria de me entrevistar para a rádio. Um tempo depois, ela foi trabalhar no jornalismo da MTV e quando eu saí da emissora, não poderia ter deixado o Disque MTV em melhores mãos. Sara, como é bom, depois de mais de 25 anos, comemorar sua vida, vibrar com suas conquistas e dividir contigo tantos momentos bons e importantes, como o seu aniversário. Entre os ex-VJs presentes estavam Edgar Piccoli, hoje com 58 anos, Cazé Peçanha, de 56, Marina Persson, 54, além de Sabrina Parlatore, hoje com 49 anos. Outro apresentador super querido da MTV Brasil foi Max Fivelinha, que se tornou uma das maiores atrações da emissora no final dos anos 90, fama que o acompanhou durante os anos 2000. O ex-maquiador, convertido em apresentador de sucesso, relatou em algumas entrevistas e em podcast sobre o auge de sua carreira televisiva. Eu andava com 2 seguranças para gravar o Verão na Praia. Isso não acontecia com nenhum VJ, mas comigo sim. E eu fazia muito trabalho como cabeleireiro e maquiador. Fiz 50 capas de revista em 5 anos, contou Max, que vive atualmente em um sítio localizado em Camaducaia, sul de Minas Gerais. Aposentado, ele se ocupa em cuidar de plantas e animais no local. Aquele luxo e sucesso todo que eu vivi, sempre achei que não era meu. Foi muito difícil largar uma profissão onde eu era topíssimo como maquiador para virar apresentador. E eu era muito querido porque fazia cabelo e maquiagem e tinha muito trabalho e a gente ganhava muito bem, relembrou ele. Ele também comentou que ganhava 10 vezes mais na carreira de maquiador, antes de ocupar a função de apresentador na MTV Brasil. Segundo ele, houve momentos em que pensou em desistir da carreira como apresentador, mas o carinho que recebia do público o impediu. Ele recorda que adorava o público da emissora e que ficava horas dando autógrafo para a galera. E que até hoje tem gente que lhe mostra os autógrafos nas redes sociais. E quem não se lembra da famosa Marina Persson? Aos 29 anos, Marina Persson comandava o programa Cine MTV, onde comentava sobre filmes, séries e novidades no ramo cinematográfico. Inicialmente apresentado pela VJ Lorena Calabria, o Cine MTV foi exibido entre 1992 a 99 e após a saída de Lorena da MTV, Marina Persson assumiu o comando do programa até a sua última edição. A atriz e apresentadora foi VJ da emissora de 1995 a 2011 e foi lá que Marina conquistou grandes fãs, com programas como Top Top MTV, que dividia com o querido Léo Madeira, além do MTV Video Music Brasil, Casal Neura e Viva MTV. Em sua estadia no canal de música, Marina Persson foi enviada para os Estados Unidos para cobrir grandes premiações como MTV Video Music Awards e entrevistou grandes nomes como Madonna e Francis Ford Coppola. Marina começou a trabalhar aos 10 anos, quando participou da peça Saltimbancos, em São Paulo. Depois disso, só voltou a trabalhar aos 19 anos como professora de inglês e, depois disso, decidiu se dedicar mais aos projetos da faculdade de cinema que cursava havia 1 ano. Ainda na faculdade, trabalhou como assistente de som, câmera e direção, até que durante a gravação de um filme, conheceu a também apresentadora da MTV, Cris Couto. Foi quando entrou para a emissora em 1993. Paralelamente à TV, Marina também fez curta-metragem e filmou um documentário sobre seu pai, o cineasta Luiz Sérgio Persson, no início de sua carreira como cineasta.
Toda a experiência adquirida com o público jovem na emissora de música contribuiu na direção do filme Califórnia, lançado em 2015, cujo tema central é a adolescência. Em entrevista sobre a obra, Marina relatou que era esse o público da MTV e que durante o período que trabalhou no canal de música, entrevistou muitos adolescentes no programa Meninas Veneno e que várias adolescentes, inclusive, lhe enviaram muitas cartas desta época. Persson, depois do fim da MTV Brasil, trabalhou na TV Cultura e, posteriormente, dirigiu o programa de culinária Marinando, veiculado em seu canal do YouTube todas as segundas-feiras. Ela também dirigiu o filme Califórnia, além de estrear como protagonista no filme Voltando para Casa, do marido Gustavo Rosa de Moura. A ex-VJ relembrou situações icônicas, como a perseguição e ameaça que sofreu de um telespectador da MTV no terceiro episódio do programa Fala VJ, apresentado por Casé Pessini, outro ex-VJ, que apresenta as memoráveis vivências dos rostos que estiveram na tela da emissora há mais de 10 anos. São tantos VJs que marcaram nosso coração que acho que a gente vai precisar de mais um episódio para recordarmos e descobrirmos o paradeiro dessa galera. Diz aí, o que é que você acha?